Olá, paz seja convosco. Hoje eu quero falar de um assunto com você que a maioria das pessoas não gostam. Cristãos ou não, a maioria não gosta muito de falar sobre esse assunto, que é política. Mas é um assunto que, diretamente ou indiretamente, vai atingir a sua vida, vai atingir a minha vida, não tem como nós fugirmos disso. Tudo que for aprovado ou não, toda lei que for criada lá no Congresso, vai atingir de alguma forma a sua vida e a minha vida. Então nós temos que nos manter ligados, temos que acompanhar, infelizmente, para muitos. Eu, particularmente, não gosto de política, detesto, vou ser sincero, eu detesto política, mas eu tenho que acompanhar a política. Tá? Eu, particularmente, acompanho. Leio, assisto e procuro saber o que estão fazendo e o que está acontecendo, ok? Mas antes eu quero fazer um pequeno resumo para você da Bíblia. Houve uma época em que o povo de Deus tinha Deus como o rei da nação, tá? E Deus estava 24 horas com o povo. De noite, coluna de fogo, isso no deserto. De dia, nuvem para proteger do calor. E isso foi por muito tempo. Aí chegou uma época que o povo, por observar as outras nações, é interessante como nós gostamos de copiar o que os outros fazem, não é verdade? Então, observando as outras nações, decidiram que teria que ter um rei para governar o povo. Aí que o negócio começou a ficar complicado, porque nem todos os reis seguiram a vontade de Deus, e o povo passou por maus bocados, e o povo sofreu. E hoje, é a mesma coisa. Quando foi anunciado a vinda de Jesus, estavam esperando um rei montado num cavalo branco, com um grande exército, e entra Jesus montado num jumentinho. Muitos se decepcionaram, esperando toda aquela pompa, e chega um homem simples, humilde, sentado num jumentinho. E nos dias de hoje é a mesma coisa, acontece a mesma coisa. Nós escolhemos pessoas para serem nossos administradores, nossos governantes, e deixamos princípios de Deus de lado. Por isso que nós temos tantos problemas no meio político. Por falta de quê? Você sabe a resposta, eu não preciso te dizer. Não por falta de quê, mas por falta de quem. Não é verdade? Qual é a nossa obrigação como cristãos, Vamos dizer assim. A nossa obrigação é orar pelos nossos governantes, pelas autoridades que comandam o nosso país. Se você abrir a sua Bíblia lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 ao 3, eu vou ler aqui uma outra versão, porque a minha Bíblia, a linguagem da minha Bíblia é um pouquinho diferente. Pode ser que algumas pessoas não entendam. Lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 ao 3, está escrito: Exorto, pois, antes de tudo que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada, em toda a piedade e honestidade. 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 ao 3. Vamos passear um pouquinho pela Bíblia, Vamos buscar a orientação dentro da palavra de Deus, que é até para escolher os nossos governantes, os nossos líderes, se nós nos basearmos na palavra de Deus, tudo sai
bonitinho, né? Eu fiz um comentário há uns dias atrás, escrevi na minha página, se o Brasil fosse um país, tá, de maioria, se a maioria da população brasileira fossem pessoas que não acreditassem em Deus, quer dizer, um país ateu, mas ao criar as leis fosse baseado na Bíblia Sagrada, sem medo de errar, tá? Se as leis do Brasil, se acaso o Brasil fosse um país de ateus, mas se as leis fossem baseadas na Bíblia Sagrada, nós seríamos a nação mais próspera do mundo. Se você duvida, leia a Bíblia. Lá em Tito, capítulo 3, versículo 1. Vamos aqui nessa versão aqui que eu acho melhor. Adverte-lhes que estejam sujeitos aos governadores e autoridades, que sejam obedientes e estejam preparados para toda a boa obra. A palavra de Deus nos diz que nós temos que ser obedientes às autoridades, ok? Então, quem está no poder, nós devemos nós devemos obediência a essas pessoas, respeito a essas pessoas. Então, muito cuidado com quem você coloca no poder, porque você, seguindo, você que acredita em Deus, você que é cristão, você vai ter que obedecer, você vai ter que respeitar, porque está escrito na palavra de Deus. Então, muito cuidado quem você coloca no poder, para você não ter que obedecer um injusto. Vamos lá, mais um pouquinho aqui, voltando um pouquinho. Como eu já disse, ler a Bíblia, né, meus irmãos? Isaías, capítulo 10, versículo 1 e 2. Eu esqueci de anotar no meu papelzinho, que bonito. Ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que escrevem perversidades. Deixa eu confirmar aqui novamente. Isaías, capítulo 10, versículo 1 e 2. Voltando aqui, gente. Ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que escrevem perversidades, para prejudicarem os pobres em juízo e para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo e para despojarem as viúvas e para roubarem os órfãos. Não é preciso muita coisa para a gente ver que hoje, tudo isso que eu acabei de ler aqui, vem acontecendo, tá? Andam roubando, né, as viúvas e os órfãos. Por incrível que pareça, e o que nós estamos fazendo a respeito disso? Você respondeu, né? Ou não? Você sabe, você é inteligente. Vamos lá, Provérbios, capítulo 29, versículo 2. Eu vou usar essa versão aqui também. Quando os justos governam, alegra-se o povo, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Vou repetir. Quando os justos governam, alegra-se o povo, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Então, gente, está aí mais uma vez a palavra de Deus nos mostrando a importância de ter alguém que segue os princípios de Deus no poder. Eu vou repetir para você, tá? Vou ler novamente o mesmo versículo. Quando os justos governam, alegra-se o povo, mas quando o ímpio domina, o povo geme.
Como eu já disse para você, a maioria de nós não gosta de política, a maioria de nós torce o nariz quando fala sobre política, quando ouve falar sobre política, mas a importância da política hoje, na sua vida e na minha vida, é muito grande. Como eu já disse, tudo que acontece lá, tudo que é aprovado lá, influencia diretamente na nossa vida, na sua família, né, na vida dos seus filhos, dos seus pais, dos seus irmãos, na sua vida. Então, nós temos que ter um cuidado todo especial no que diz respeito à política. Em quem você que vota, vai votar esse ano? Você já parou para pensar nisso? Se você já escolheu um candidato, quem é esse candidato? Como é a vida desse candidato? O que ele está oferecendo ou ela está te oferecendo para chegar ao poder? Como é a vida dessa pessoa fora, né, da televisão? Porque na televisão todo mundo fica bonitinho, não? Todo mundo fica educado, né? Tá todo mundo lindo. E fora da televisão, fora da internet, fora da página do candidato, né? Porque em época de eleição, pega criança, dá beijinho em criança, abraça velhinhos, sorri para todo mundo. Mas e a vida dessa pessoa quando não está próximo das eleições? Meus queridos, hoje, né, com a internet, você consegue, se não tudo, grande parte da informação sobre qualquer pessoa. Então, tire aí uma meia horinha, né, o tempo que você fica nas redes sociais, tira meia horinha por semana que seja e faça uma pesquisa sobre os candidatos que você vai ter que votar, porque se você não votar, se você anular o seu voto, se você votar em branco, você não vai estar trazendo benefício algum, nem para a nação e nem para a sua vida, né? Nem para a vida das pessoas que você ama. Então, pensa nisso antes de chegar a data, né, das eleições, ok? Antes, comece a fazer agora. Se você ainda não tirou uma meia horinha para poder fazer uma pesquisa, veja quem você vai ter que votar, tá? Em quem você vai ter que votar, qual é a proposta dessa pessoa. Busca sobre a vida dessa pessoa aí na internet, nas redes sociais, né? E lá em Deuteronômio, ó, que nome difícil, hein? Deuteronômio, capítulo 17, versículo 14 e 15. Quando entrares na terra que te dá o Senhor, teu Deus, e a possuíres e nela habitares, e disseres, porei sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão em redor de mim. Lembra no início que eu falei, né, que antes o rei do povo de Deus era simples e unicamente o Senhor dos Senhores. E observando outras nações, nós tivemos que colocar um homem para governar, e o povo muitas vezes passou dificuldade pelas escolhas erradas desses homens. Não é verdade? Quando entrares na terra que te dá o Senhor, teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres, porei sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão em redor de mim, porás certamente sobre ti como rei aquele que escolher o Senhor, teu Deus. Dentre teus irmãos porás rei sobre ti. Vou repetir essa parte aqui. Dentre teus irmãos porás rei sobre ti. Não poderás pôr homem estranho sobre ti.
que não seja de teus irmãos. Notou algo estranho nisso que eu acabei de ler para vocês? Qual é a nossa realidade hoje? Quem são as pessoas que governam o nosso país? Quem foram as pessoas que governaram o nosso país? São nossos irmãos? Procuram um bem realmente, um bem comum? Procuram agradar a Deus? Ou estão no poder simplesmente por interesse financeiro? Eu vou ler de novo para você. Versículo 15. Porás certamente sobre ti como rei aquele que escolher o Senhor. Quantas vezes você que vota já há algum tempo, alguns anos, quantas vezes você orou a Deus para escolher a pessoa que iria governar o seu país, a sua pátria? Sobre ti como rei aquele que escolher o Senhor, teu Deus. Dentre teus irmãos porás rei sobre ti. Não poderás pôr homem estranho sobre ti, que não seja de teus irmãos. Eu quero encerrar aqui essa leitura e quero que, em nome de Jesus, você que está me ouvindo agora, medite sobre isso que eu acabei de ler. Eu, há muito tempo, venho escolhendo os governantes, as pessoas a quem eu votei, a quem eu confiei o meu voto. Confesso para vocês que eu votei nas últimas eleições em pessoas que não são meus irmãos. Não são meus irmãos. Indo contra um princípio bíblico e básico. Porque Deus diz, agora eu tenho entendimento disso, você agora tem também esse entendimento. Deus diz que eu não posso colocar para governar o meu país, a minha vida, a vida da minha família, uma pessoa que não seja o meu irmão. Quem é o seu irmão? Quem é o meu irmão? Será que é aquele que aprova leis injustas, como eu li aqui para você? Será que é aquela pessoa que, ao ter nas mãos o poder, só pensa em benefício próprio? Ou daqueles que fazem parte do seu partido, que fazem parte do seu grupinho? É muito, muito grave essa atitude que todos nós estamos tendo. A maioria de nós, pelo menos. Buscando colocar no poder pessoas que não são nossos irmãos, como diz a palavra de Deus. Simplesmente colocamos lá por falta de opção. Votamos em alguém simplesmente para protestar e não eleger aquele ou aquela que nós não gostamos. E simplesmente esquecemos de seguir um padrão de Deus, instituído por Deus, orientado por Deus. Em quem você vai votar? É seu irmão? É sua irmã? Não. Antes você não sabia, agora você sabe. Espero que você tome a decisão certa. Não estou aqui para fazer propaganda política, tentando beneficiar A ou B.
Simplesmente estou passando para você o que está na palavra de Deus, e se você acredita na palavra de Deus, aqui está uma orientação que eu vou seguir. Eu não vou votar em quem não seja realmente meu irmão ou minha irmã. Espero que você também faça o mesmo. Um grande abraço, que Jesus abençoe a sua vida e te dê sabedoria quando você parar de frente à urna para emitir o seu voto. E digo mais, que Deus te dê sabedoria muito antes de você buscar qualquer candidato. Ok? Um grande abraço a vocês. Até um próximo vídeo, se Jesus assim permitir. Até mais.